Amados irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa. Seja bem-vindo a esse canal, tá? O canal Viver para Cristo Sempre, tá? Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs que já se inscreveram no canal, que têm ajudado esse canal a crescer, né? Deixando o seu like, seu comentário, compartilhando, tá? Quero agradecer, que Deus abençoe ricamente a sua vida, te retribua abundantemente. A você que ainda não se inscreveu, talvez seja a primeira vez que você está vendo um vídeo no meu canal, eu quero convidar você a se inscrever, a fazer parte dessa família, tá bom? Para que a gente chegue mais longe levando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria também de pedir para vocês que acompanhem o vídeo todo, tá? Algumas pessoas começam a ver o vídeo, mas aí chega um determinado momento e param de ver o vídeo. E o vídeo ele é importante desde o início até o fim, gente, tá? Todo o vídeo tem um conteúdo de aprendizado para nós, que o Senhor preparou, tá bom? Essa semana o nosso aprendizado está no livro dos Salmos, tá? Salmo 23. É um salmo muito conhecido, é um salmo muito aclamado, né? Por cristãos, não cristãos. Muitas vezes a gente vê letreiros, né, em caminhões, em carros: Senhor meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes nós não temos entendimento do que isso quer dizer, né? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Salmo 23, Salmo de Davi. Ele começa falando o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, vamos entender o seguinte: todo pastor tem um rebanho de ovelhas, né? E Jesus, ele é o bom pastor, ele é o nosso pastor, ele é o pastor da igreja, né? A igreja do Senhor Jesus é comparada a um rebanho de ovelhas, tá? A ovelha tem algumas características com as quais o povo de Deus se identifica, né? Porque é um animal que não tem muita visão, por isso ela depende da visão do seu pastor, né? Um animal vulnerável, é um animal indefeso, né? Por isso nós precisamos do Senhor Jesus para nos defender, porque Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso guia, né? Mas hoje nós não vamos estudar sobre essas características, tá bom, meus irmãos? O Senhor me deu um outro entendimento que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, tá? Para a gente continuar entendendo isso aqui, nós vamos entender primeiro o que é a ovelha, quais as características das ovelhas de Jesus Cristo, tá? Então, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, tá? Então, irmãos, primeiro vamos entender o seguinte: Jesus, ele é o pastor da igreja, né? É o pastor das ovelhas. Mas quais são as características dessas ovelhas? O que há em nós, no rebanho de Jesus Cristo, que pode nos mostrar: eu sou ovelha desse rebanho, né? Porque usar o salmo, usar o versículo é muito fácil, né? Mas será que somos mesmo ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, né? Então, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo descreve elas dando algumas características, tá? Duas dessas características elas ouvem e seguem a Jesus Cristo, né? Então, as ovelhas de Jesus Cristo, elas ouvem a sua voz, elas reconhecem a voz do seu pastor e elas seguem, né? E a ideia de seguir, meus irmãos, é o seguinte: o pastor, ele vai à frente das suas ovelhas. Ele é que determina o caminho que ele vai guiar as suas ovelhas e as ovelhas seguem. Ele não vai atrás das ovelhas, ele vai à frente das ovelhas. Sabe por quê? Porque ele guia, ele não é guiado pelas suas ovelhas. O pastor é que analisa o caminho, o pastor é que determina o caminho por onde ele vai conduzir as suas ovelhas, e as ovelhas simplesmente obedecem, elas simplesmente seguem. Elas ouvem a determinação, elas ouvem a voz do seu pastor chamando e elas seguem o seu pastor por aquilo que elas ouvem, tá? Do seu pastor. Então, uma coisa bem interessante aqui
é que Jesus, ele é o nosso pastor e ele não é guiado por nós. Ele é que nos guia. Ele é o pastor da igreja, ele é que determina, tá? E não cabe a nós, por exemplo, dizer, Jesus, eu não quero ir por esse caminho aqui, por esse caminho é muito difícil, esse caminho é muito dolorido, né? Esse caminho é muito sacrificante e eu não quero ir por aqui. Não cabe a nós, como ovelhas do Senhor Jesus, dizer a ele por que caminho a gente quer ir. Não, gente, essa é uma decisão do pastor. Ele toma essas decisões e segue a ele quem quiser. Então, gente, as características primordiais de uma ovelha de Jesus Cristo é ouvir a voz dele e segui-lo. Não é questionar, não é falar para ele, Jesus, eu não concordo com isso, Senhor, eu não quero ir por aqui, não. Tá? A ovelha do Senhor, ela ouve a sua voz e obedece a ele. Seguir Jesus quer dizer obedece a ele, obedece a sua palavra, obedece a sua voz, né? Então, essas são as características, tá? Aí ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Gente, deitar é o posicionamento de alguém que está cansado, né? E na nossa caminhada com Jesus Cristo, muitas vezes a gente cansa. A gente cansa muitas vezes das lutas, a gente cansa das tempestades que a gente enfrenta. Representa aqui o cansaço da nossa alma. E Jesus Cristo, ele como nosso pastor, como sensível às nossas dificuldades como ovelhas, ele reconhece o estado de cansaço das nossas almas e sempre prepara um lugar de descanso para nós. E o interessante é que ele fala que deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor Jesus, ele nos conduz a verdes pastos para nos fazer descansar e também para nos alimentar, né? Por quê? Porque a alma que está cansada, ela precisa parar, muitas vezes é necessário parar, muitas vezes é necessário deitar-se, né? Aos pés do Senhor, no lugar que ele preparou. E o Senhor, ele prepara para nós um lugar de descanso e também um lugar de alimentação, né? O que representa esses pastos verdejantes? Pastos verdejantes representam lugares onde a nossa alma vai ser saciada, vai ser nutrida, vai ser recomposta para que a gente possa respirar, alimentar-se, nutrir novamente a nossa alma da força necessária para continuar na nossa caminhada, né? Então, minha gente, e aqui ele fala assim, pastos verdejantes. Por quê, gente? Porque Jesus, como bom pastor, ele não oferece qualquer coisa para as ovelhas dele. O Senhor Jesus, ele nunca vai nos oferecer algo que não produza vida em nós. Para a gente que é mulher, dona de casa, que vai à feira, que compra as coisas, a gente sabe que se você vê uma fruta que já não tem brilho na casca, ela é uma fruta que já não tem mais nutrientes, não é verdade? Então, se você vai comprar uma laranja, geralmente aquela laranja está com a casca mais brilhosa, é aquela laranja mais novinha, que ainda tem uma grande quantidade de vitamina para produzir em nós a vida, o restabelecimento das células e tudo mais. Assim também é o Senhor. Deus não vai nos oferecer, gente, nada que não produza em nós a vida dele em nós, né? O que nos alimenta é aquilo que vai produzir a vida ou a morte em nós. Então, Jesus, ele tem essa cautela, essa preocupação de procurar nos alimentar, de nos dar o descanso, de nos fornecer aquilo que é necessário para que a nossa alma seja alimentada, mas não de qualquer jeito, não de qualquer coisa. Ser alimentada de coisas que produzam a vida eterna em nós, como a palavra dele, a oração, né? Cultuar. Então, gente, se vocês estão, você e eu, se a gente perceber que a gente está sendo alimentado de algo que não está produzindo vida em nós, provavelmente esse alimento espiritual não está vindo do Senhor, tá? Aqui, as águas tranquilas, gente, a gente sabe que as águas agitadas muitas vezes representam lutas, né? Lutas, dificuldades na vida da gente, né? E o Senhor Jesus, ele nos conduz a águas tranquilas, a momentos de tranquilidade. Ele nos conduz a situações de paz, de descanso das nossas lutas, né? Nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, enfrentamos realmente muitas tempestades na nossa vida com Jesus, mas
O Senhor tem sim para nós lugares preparados para o nosso descanso, para a nossa alimentação, né? Para o restabelecimento da nossa alma, do nosso ânimo espiritual, para que a gente continue andando. Mas essas águas também, gente, representam a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus é a água que sacia a nossa sede, são as águas que descem do trono de Deus, que nos limpam, que nos purificam, que sacia a nossa alma da salvação. E Jesus, aqui, a palavra é muito clara em nos dizer que Ele nos dá águas tranquilas, né? Então, quando o pastor está conduzindo o seu rebanho para beber água, ele tem que ter esse cuidado de verificar o ambiente onde ela está se chegando para beber água, seja ali num rio, seja, né, num açude, numa lagoa, não sei, mas aonde quer que ele vá levar o seu rebanho, primeiro ele estuda o território, ele vai saber, ele vai ver se aquela região ali é uma região que recebe outros animais que possam colocar em risco a vida do seu rebanho, das suas ovelhas. Ele vai ver se aquelas águas não são águas sujas de alguma forma, com algum veneno que possa trazer algum dano para a saúde das suas ovelhas, tá? E essa aqui é uma palavra que particularmente eu considero muito interessante para os pastores, né? Pessoas a quem o Senhor confiou rebanhos para cuidar, né? Que precisam ter esse cuidado com a palavra que está sendo ministrada através da sua vida, né? Com que palavra ele está saciando a sede, que tipo de água ele está oferecendo ao rebanho do Senhor, porque essa mesma água que pode saciar é uma água que também pode matar na fé, né? Então o pastor Jesus Cristo, ele tem esse cuidado de analisar, de verificar a qualidade da água, né? As águas da palavra tem que ser limpa, pura, né? Sem manipulações humanas, né? A palavra de Deus ela tem que ser genuína para que ela produza vida em nós, ela tem que ser genuína, sem adulteração, né? Sem mistura. É a água pura que vai produzir a vida no rebanho, né? Aí aqui a palavra diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Gente, refrigerar, eu fui dar uma olhada, fui fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa, para ver o que é, né, o refrigério da alma, né? O refrigério da alma representa descanso, o refrigério representa amenizar o sofrimento, tá? Só que assim, o Senhor, em determinados momentos, Ele vai amenizar a nossa situação. Ele vai amenizar o nosso cansaço, né? Mas Ele não pode, de um todo, tirar digamos que, o peso da nossa cruz, né, na caminhada com Ele. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, né? Ele nos proporciona momentos de descanso, de nos refazer, mas é necessário que a gente retome o nosso fôlego, tome novamente a nossa cruz e continue na nossa caminhada com o Senhor, né? Ele nos guia por caminhos, por veredas de justiça. Vereda, o que é uma vereda, gente? Caminho estreito, tá? O Senhor nos guia por caminho estreito, porque Ele mesmo diz, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que largo é o caminho e espaçosa é a porta que leva à perdição, né? Mas eu vos digo que a porta da salvação é estreita e muitos procuram entrar por ela, mas não conseguirão. Por quê? Porque quer entrar pela porta estreita, andando pelo caminho largo. E não tem condições, se está andando no caminho largo, se está andando em conformidade com as suas próprias vontades, com a sua carne, com a sua própria natureza, não está andando no caminho estreito e não tem Jesus como seu pastor. Porque a Bíblia diz aqui, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Tá? Irmãos, aqui não é a justiça segundo os nossos olhos, mas é a justiça segundo os olhos do Senhor. O que é justo diante do Senhor, né? Não é praticando as coisas que a gente acha que está certo, praticando as coisas que a gente gosta, concorda, né? Muitas vezes inflamado, influenciado pela nossa natureza humana e dizendo, mas Jesus me justifica. Não, porque a justiça diante do Senhor, que justiça que o ser humano pode praticar diante de Deus? Obedecer a sua palavra, obedecer a Deus, é justo para com Deus que o ser humano ouça a sua voz e o obedeça, né?
Então, ele nos guia. O caminho que ele nos guia, muitas vezes não é o caminho pelo qual a gente gostaria de andar. É um caminho estreito. É um caminho de dificuldades. É um caminho que impõe a gente muita atenção, muito cuidado para não resvalar, para não cair, né? E aí no versículo 4 ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, tá? Aquilo que eu estava falando, gente, andar com Jesus, muitas vezes as pessoas falam, não, mas depois que você aceita Jesus, sua vida muda, tudo melhora, né? A enfermidade tem que ir embora, a pobreza vai embora, você tem que ficar rico, né? E muitas vezes não é assim, meus irmãos. Porque na caminhada com Jesus Cristo, na caminhada com Jesus, com o nosso pastor, nós vamos enfrentar vales. Aqui não está dizendo que você vai enfrentar um vale, mas que você e eu podemos enfrentar vales. Vales da sombra da morte, né? Muitas pessoas interpretam essa passagem aqui como sendo situações de doença, né? Que está enfrentando um vale da sombra da morte, sim. Mas muitas vezes é um vale da sombra da morte que está lutando para matar a sua fé, né? Que está lutando para destruir o seu casamento, e você está passando ali por uma situação que você percebe que há uma delicadeza muito grande, que você pode perder, né? Aquele casamento, ou uma situação com um filho, e que a gente tem que usar de muita sabedoria, de muito entendimento, que a gente tem que estar passando por um vale, e esse vale pode causar a morte, né? A morte da fé, a morte da esperança, né? Então, meus irmãos, nós podemos sim enfrentar. A caminhada com Jesus nos impõe isso, o cansaço da alma, muitas vezes, né? Como já foi falado no início, o cansaço da alma, que o Senhor nos entende, às vezes, que nós estamos tão incapazes de andar, que Ele diz, para, deita, descansa, é hora de se alimentar, é hora de se refazer, né? E aí Ele vai nos alimentar, nos saciar nossa sede, para que a gente tenha condição, novamente, de continuar na caminhada, porque não é fácil, né? E aí ele diz, não temeria mal algum, porque estás comigo. Então, gente, o importante aqui para a gente frisar, não é que situações nós podemos passar com Jesus. Nós podemos passar muitas situações de conflito, podemos passar situações desagradáveis, podemos passar por situações que nos confrontam, podemos passar por situações que exigem de nós muita fé, muita confiança, né? Passamos por momentos que temos que renunciar coisas que amamos, que gostamos e que temos que entregar. Esse é o caminhar com Deus. Mas o importante não é por onde nós temos que andar com Jesus, nem o que nós vamos ter que enfrentar na nossa caminhada com Jesus. O importante, gente, é que Ele está conosco. O importante é que Jesus não nos deixou. O importante é que o nosso pastor continua nos guiando, né? Se nós somos as suas ovelhas, se a gente continua ouvindo a sua voz, Ele continua nos guiando. Ele continua nos conduzindo. Não importa se é no vale da sombra da morte, não importa se é um momento de cansaço da nossa alma, né? Não importa se é em momentos de aflições. Mas o importante, gente, é não esquecer que Ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, a vara e o cajado, eu já vi muitas pessoas sensibilizar esse texto, falar que não é bem assim, né? Que Deus jamais usaria uma vara para corrigir o seu povo, mas é sim, gente, é uma vara e um cajado. E ambos são coisas que todo pastor usa para conduzir o seu rebanho. Então, se tem uma ovelha que está ali saindo do caminho, abandonando as veredas, o caminho do Senhor, as veredas de justiça, que o caminho é estreito, porque o caminho é difícil, e aquela pessoa está saindo, está desanimando, o Senhor vai dar lógico que o Senhor não vai bater, não vai matar, mas Ele dá um toque nela para ela entender que ela está saindo do caminho e ela precisa voltar para o rebanho. Por quê? Porque o caminho é estreito, é espinhoso, mas é o único caminho pelo qual o Senhor está nos guiando. E se sairmos desse caminho, é abandonar Jesus como nosso pastor. É deixar de ser ovelha do seu rebanho. E Ele não vai deixar isso acontecer sem nos avisar o perigo que a gente está correndo. Ele não vai deixar a gente sair do rebanho dele sem dizer, opa, tem alguma coisa errada, você está saindo do rebanho, você precisa voltar. Então, eu entendo vara e cajado aqui, gente, como correção,
como disciplina do Senhor, né? Que Ele usa em nosso próprio benefício, para que a gente não saia do caminho dele, para que a gente não se disperse, né? Da caminhada com o Senhor, da direção que Ele está nos dando e por onde Ele está nos levando, né? E aí ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, gente, também eu já ouvi várias interpretações muito interessantes, tá? Porque o Espírito Santo, ele usa a palavra, ele vai revelando mesmo, né? E eu já ouvi de pessoas, de pastores, que aqui o salmista Davi faz uma referência já à vinda de Jesus Cristo e a nova aliança com o cálice, né? Só que aí, gente, olha só, o que eu fui fazer uma pesquisa bem breve, né? Lógico, eu sempre vou fazer uma pesquisazinha, gente, porque alguma coisa que eu não entendo eu vou buscar, né? Qual o significado de cálice? Para a gente entender um pouquinho, né? O cálice, gente, ele tem 2 significados, tá? Ele pode ser no sentido literal, que quer dizer taça, copo, tigela ou vasilhame, que comporta um líquido. Ou no sentido figurado, pode representar um símbolo da vida ou da morte, né? Bênção ou maldição. Então, eu entendo aqui, gente, que quando o salmista Davi fala o seguinte: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está se referindo, gente, a quando Samuel o ungiu como rei sobre Israel. Quando ele foi ungido, rei sobre Israel, não sei se quem já leu aí a passagem sabe, o que aconteceu, gente? Samuel vai até a casa de Jessé. Jessé passa na frente de Samuel todos os seus filhos, que inclusive alguns eram do exército, né? Do exército de Saul, do exército de Israel. Servia em Israel no exército e o Senhor rejeita eles. E Davi não estava ali. Havia uma mesa preparada, uma mesa de sacrifício, porque naquela época o sacrifício era oferecido e as pessoas sentavam e comiam do sacrifício. Havia uma mesa preparada, né? Mas o Davi não estava lá. O Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Então, o que Davi fala aqui, gente, ele traz a memória, ele traz a sua realidade, o Deus que havia se lembrado dele, mesmo quando a sua própria família o rejeitava. Por quê? Porque Davi, ele não tinha um perfil de soldado, ele não tinha um perfil de estar no exército, então os melhores foram levados para o exército, os filhos mais velhos estavam dentro do padrão, e Davi cuidava dos rebanhos, né? Dos rebanhos do seu pai, um rebanho pequeno, diga-se de passagem, né? Então, quando Davi fala aqui, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ele está falando dos seus próprios irmãos, da sua própria família, né? Porque os seus irmãos, mesmo depois que eles foram ungidos, que ele foi ungido, né? Jessé manda chamar Davi, Davi é ungido rei, seus irmãos viram, porque ele foi ungido perante os seus irmãos, todos eles viram que Davi foi ungido, escolhido por Deus para ser rei em Israel, mas mesmo assim eles continuaram servindo a Saul, né? Provavelmente, enquanto Saul perseguia Davi para matar, com os seus homens, com o seu exército, os irmãos de Davi estavam dentro desse exército, que perseguia também. Então, quando ele está falando aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está dizendo o quê? Quando eu estava lá, atrás dos rebanhos, das ovelhas, cuidando das ovelhas do meu pai, e os meus irmãos me viram como inimigo, o Senhor preparou uma mesa. E Deus preparou uma mesa para quê? Para honrar Davi, para mostrar diante daqueles homens que o Senhor o havia escolhido. Muito embora ele não tivesse todos os requisitos, muito embora ele não tivesse talvez a altura necessária para um soldado, quem sabe ele tenha sido rejeitado, né, no exército porque não tinha tamanho, porque não tinha físico. Mas o Senhor o elegeu não apenas para ser um soldado de Israel, mas para reinar sobre Israel. Então, o que Davi está falando aqui quando todos se levantam, não acreditam, né, no seu potencial. Porque, irmãos, aqui
Davi está falando aqui da sua família física, dos inimigos que ele tinha dentro da sua própria casa, né? E daqueles que não acreditavam nele dentro da sua própria casa, pessoas que conviviam com ele, mas não acreditavam no seu ministério, não acreditavam que ele seria útil ao Senhor de alguma forma para servir a Israel, né? Porque ninguém via em Davi esse potencial, mas o Senhor o viu. E o Senhor não o viu e deixou ele lá quietinho, não, o Senhor trouxe ele para a mesa. Ninguém havia convidado Davi, ninguém havia lembrado de Davi. Mas o Senhor se lembrou de Davi, mandou buscar Davi e só se sentaram à mesa depois que Davi chegou. É isso que Davi está falando aqui. E ele diz o seguinte, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, o que Davi fala aqui? Que a vida dele era um recipiente espiritual para a unção do Espírito Santo, para a unção que Deus havia derramado. Então, aqui Davi traz à memória o quê? Que Deus fez todas essas coisas por ele, que Deus levantou ele perante os seus inimigos mais próximos, né? E ali o Senhor o ungiu, derramou sobre ele a unção do Espírito Santo, e a gente sabe que a unção, o óleo representa a presença do Espírito Santo de Deus, então ele traz à sua memória isso. Por mais que ele estivesse andando, por mais que ele estivesse cansado, por mais que ele estivesse enfrentando o vale de sombra de morte, não sabemos a situação que Davi estava enfrentando aqui, mas provavelmente uma situação muito difícil, ele lembra de quem o ungiu, ele lembra de onde o Senhor o tirou, ele lembra que Deus preparou uma mesa diante dele e dos seus inimigos, daqueles que não criam nele, para quê? Para o honrar, para dizer, Davi, todo mundo pode isolar você, tirar você, pode enxergar você como uma pessoa indigna de estar à mesa, mas eu, o Senhor, faço questão de você na mesa. Eu vou te buscar onde você estiver. Eu vou exaltar você perante os seus inimigos. E é isso que Davi traz à memória nesse momento. Que o Senhor ungiu e que a vida dele era um cálice cheio da presença do Senhor, cheio da unção do Senhor. E que ele não estava mais sozinho, que o Espírito Santo do Senhor havia se apoderado dele e ele tinha então a presença do Espírito Santo, tá? Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, diz o seguinte: Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, tá? E é disso aqui que Davi está falando no Salmo 23. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, o que Davi está falando ali no Salmo 23 é o seguinte, que ele era um recipiente a quem o Senhor havia escolhido para encher do seu espírito, para derramar sobre a cabeça dele a unção de reinado, e que ele era um vaso possuído pelo Espírito Santo de Deus a partir daquele dia, desde aquele dia, né? E que enquanto o Senhor estivesse guiando ele, enquanto Deus fosse o guia dele, enquanto ele estivesse no rebanho, enquanto ele estivesse seguindo esse pastor, ele iria sim enfrentar situações difíceis. Ele iria passar pelo vale da sombra da morte. Ele iria chegar a momentos de tanto cansaço que seria necessário o Senhor falar: para, descansa, eu preciso te alimentar para que você tenha força. Mas ele sabia também que o Espírito Santo estava sobre ele, que o Espírito Santo havia se apoderado dele e nada, nem ninguém, nem as situações que ele passava poderia tirar isso de Davi. Então, aqui quando ele fala, no Salmo 23, quando ele fala, unges a minha cabeça com óleo, ele diz o seguinte, ele não disse ungiu, porque a unção do Senhor ela é permanente, ela não se vence. Não é uma coisa que ungiu no passado e a unção se perdeu, acabou, secou. Não, unges a minha cabeça com óleo. A unção é permanente, o Espírito Santo é permanente. Davi sabia que ele estava cheio, estava preenchido, né? Algumas pessoas entendem que aqui era uma referência ao cálice de Jesus Cristo, enfim. Mas eu sei que aqui Davi está, o que o Espírito Santo fala comigo, é que o que Davi está falando aqui era, eu tenho o Espírito Santo, eu fui ungido um rei, Deus me levantou perante os meus inimigos. Irmãos, isso é muito, muito, muito real para a gente hoje. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro da nossa casa.
dentro da nossa casa espiritual, né? Da igreja onde congregamos, dos irmãos com quem nós compartilhamos os momentos de adoração a Deus, de pessoas que não acreditam no seu chamado, de pessoas que dizem que você não é digno de fazer nada na casa do Senhor, que olham para você e falam assim, isso aqui só serve para sentar no banco, mas o Senhor diz, ei, eu te chamei, eu te ungi e eu te enchi do meu Espírito Santo. E eu vou levantar perante os seus inimigos, eu vou te levantar, eu vou mostrar quem que te escolheu. Porque quem escolhe sou eu. Ainda que o homem olhe para você e não dê nada por você, eu, o Senhor, dei o meu Espírito para habitar em você. A sua vida é um recipiente espiritual, onde eu derramo abundantemente a minha unção. E que o Espírito Santo se apoderou. Mas para isso, meus irmãos, precisa o quê? Primeiro, ser ovelha de Jesus. Primeiro precisa entender, ouvir a voz de Deus, de Jesus e seguir. E esse seguir aqui, gente, é obedecer. Obedecer a palavra, obedecer o que ele vai falando, obedecer o que ele vai revelando, o que ele vai instruindo e a gente vai obedecendo. Essa é a forma que nós temos de seguir o nosso pastor. É naquilo que ele nos ensina, né? Naquilo que ele nos fala. Então, meus irmãos, o cálice, ele tem essa conotação, ele é comparado a vasilhas, né? Recipientes que recebem essa unção do Espírito Santo. Ele também está ligado a bênçãos ou a maldições, tá? Como, por exemplo, quando Jesus estava no Getsemane e chorou, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, o cálice que Jesus se referia ali naquele momento era a sua morte na cruz, a dor que ele teria que enfrentar para consumar a obra de Deus e perdoar os nossos pecados, né? E também, gente, tem em Apocalipse, no capítulo 15, fala das 7 taças da ira de Deus que o Senhor vai derramar, né, sobre a humanidade. Então, ali também, as taças também representam o cálice, né? O cálice ali representa também, gente, o juízo e a ira de Deus. Então, essa palavra cálice, ela está relacionada a várias coisas, não apenas ao sangue de Jesus Cristo, que foi derramado, né? E que seria bebido em um cálice. Mas são cálices de bênção ou de vida, de morte, né? No caso de Davi, um cálice de honra, que Deus o honrou perante os seus inimigos. E também no livro de Apocalipse, no capítulo 16 e 19, diz o seguinte: a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para dar o cálice da indignação da sua ira. Então, o cálice, gente, em toda a Bíblia, ele tem um significado representativo, tá? Então, quando Davi fala aqui, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, o que ele fala? Que a unção do Espírito Santo sobre a cabeça dele fazia a vida dele transbordar da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque quando desceu a unção do óleo, né, que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. E a partir dali ele transbordava da presença do Espírito Santo. Eu não enxergo aqui, gente, eu já acreditei nisso, já pensei muito, já ponderei nisso. Mas eu não acredito que aqui seja uma referência ao cálice do sangue de Jesus derramado, tá? Eu acredito que aqui ele está se referindo àquela situação, né? E se lembrando, assim como Deus fez, a unção do Senhor continua sobre mim, né? E o Senhor prepara, Ele não preparou, Ele preparou, Ele prepara e vai preparar sempre mesas para honrar os seus ungidos diante dos seus inimigos. Porque aquele que é inimigo de um ungido de Deus é inimigo do próprio Deus, né? E o Senhor faz questão de honrar. E Davi aqui ele fala o seguinte, que a unção do óleo, que representa o Espírito Santo, sobre a cabeça dele, fazia ele transbordar da presença do Espírito Santo de Deus. Ele era uma taça, digamos assim, um recipiente espiritual que transbordava da presença do Senhor.
da presença do Espírito Santo, tá? Então, que nós também sejamos assim, meus irmãos, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Se nós somos ovelhas, se nós estamos seguindo a Jesus, mesmo enfrentando as nossas tempestades, as nossas situações difíceis, os momentos de cansaço espiritual, os vales, né? Que às vezes é uma situação de enfermidade, às vezes é uma situação de cansaço, de luta dentro da sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, não importa. Se Jesus é o nosso pastor, nós temos um destino certo. O Senhor está nos guiando, tá? E Ele sempre vai nos levar ao descanso, a pastos verdejantes, tá? Ele sempre vai nos alimentar daquilo que vai produzir vida em nós, nos fortalecer para continuar na caminhada, né? E aqui ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, gente, particularmente eu entendo, que isso aqui se refere a nossa chegada triunfal no céu, quando Jesus nos arrebatar, ou quando o Senhor nos tirar, né, chamar a nossa vida, e que a gente vai chegar ali e descansar eternamente, né? Porque aqui ele traz uma referência: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar é morar, residir. Habitar é um lugar onde você é encontrado, onde você pode ser solicitado, tá? Para cumprir responsabilidades sociais, responder às suas contas, por exemplo, tá? E a gente sabe que nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, a população, no geral, a igreja não mora dentro da igreja, né? Da igreja instituição, do templo. Mas na eternidade, sim, ali nós vamos morar eternamente. Lá vai ser nossa morada, lá vai ser nossa residência. E esses longos dias aqui, por longos dias, eternos dias. Por quê? Porque não terão fim, será eterna. Então, gente, essa caminhada com Jesus Cristo, com o nosso pastor, ela nos impõe força, determinação, coragem para passar por coisas difíceis. A caminhada com Cristo não é só alegria, porque eu aceitei Jesus Cristo agora, eu vou ficar rico, agora eu vou ter um carro do ano, agora eu vou abrir a minha própria empresa, não vou mais trabalhar para ninguém. Não, gente. A caminhada com Jesus impõe muita determinação, impõe, gente, muita dedicação ao Senhor. E se não houver isso, não aguenta, porque o caminho é estreito. Ele nos guia, mas ele nos guia por uma vereda, por caminho estreito. Muitas vezes é perigoso. Precisamos ter ali toda a atenção do mundo para seguir o nosso mestre em cada detalhe, né? E não é fácil. O caminho não é largo, o caminho não é espaçoso não, é bem estreitinho. E deixa eu te falar, desde essa época aqui até hoje, esse caminho nunca passou por reforma. Jesus reafirmou, né, que o caminho era estreito, que a porta era estreita. E ela não passou por reforma, nem o caminho e nem a porta. Eles continuam estreitos. Jesus continua nos guiando por caminhos estreitos, né? Ele não nos obriga a andar com ele. Mas ele também não vai largar o caminho estreito para fazer nossa vontade. Lembre-se, ele guia, ele não é guiado pelas suas ovelhas. Ele guia as suas ovelhas. Quem quiser seguir ele por esse caminho, vai ter momentos de dificuldade? Vai. Vai ter vales? Vai. Você vai se cansar? Vai. Você vai querer desistir? Vai. E eu também. Já passei muito por isso, né? Mas se a gente permanecer firme, fiel, saiba que Jesus reconhece quando nós estamos cansados, quando a gente não está suportando. Ele prepara um lugar de descanso. Mas esse lugar de descanso não é para dizer: ai, acabou minhas lutas, chega, agora eu vou viver, vou viajar todo ano, vou para fora do país, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a minha vida agora, estou com Jesus, agora acabou os problemas. Não, gente. O nosso refrigério é para a gente se refazer e continuar na caminhada com Ele. O importante não é o que eu e você vamos enfrentar. O importante é não desistir, manter a cabeça erguida, manter o pensamento em Cristo, que Ele vai à nossa frente, né? E por mais que seja difícil, nós temos que seguir a Ele, né? E Ele não está disposto a abrir mão do caminho que Ele já traçou para nós por causa de nós. Não, gente, segue quem quiser. Vai seguir quem quiser. Ele não vai deixar de guiar
o seu povo. Ele não vai nos obrigar a andar com ele, mas ele também não vai mudar de caminho só para nos agradar. Ele é o pastor. Nós somos apenas ovelhas. A nós cabe única e exclusivamente ouvir e obedecer, seguir. É só isso que a ovelha faz. A ovelha não dá opinião, ela não dá palpite. Ela não fala para o Senhor, Senhor, eu não quero andar por aqui porque aqui é muito difícil, eu não quero renunciar, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, eu não quero ter uma vida de renúncia, eu não quero andar por caminhos difíceis, eu não quero andar pelo caminho estreito. Sabe o que o Senhor vai falar? Tudo bem. Tem um caminho bem largo aqui do lado, você pode ir para, é super confortável. Lá também tem um pastor. Agora, diferente de Jesus, ele está num caminho largo, mas está te levando, te conduzindo para uma eternidade de sofrimento. E a caminhada com Jesus, por mais difícil que seja, o nosso descanso eterno nos aguarda. É para lá que ele está nos guiando. Para uma eternidade de paz, de glória ao lado do Senhor, eternamente. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá cansaço. Lá é só repouso, descanso eternamente. É para lá que o Senhor está nos conduzindo. E por mais que seja difícil a caminhada, vale a pena. Vale a pena não desistir. Vale a pena enfrentar. Não estamos sozinhos. Não importa a situação difícil, não importa se a caminhada é dolorosa. O importante é que o nosso pastor não nos abandonou. Ele vai nos guiar até lá. Quando a gente estiver cansado, ele vai nos refrigerar. Quando a gente estiver com fome, com sede, ele tem um alimento preparado para produzir em nós a vida necessária, a força necessária para a gente continuar até chegarmos lá, aonde ele quer nos levar, ao destino que ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Para você que chegou até aqui, assistiu todo o vídeo, parabéns para você. Deus abençoe grandemente, que essa palavra venha produzir frutos eternos no seu coração, força, coragem no Senhor. Vamos enfrentar, vamos vencer, porque com Jesus nós podemos vencer todas as coisas, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda, tá? De comentar, de compartilhar. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.